conversar agora com o César Tralli, que tem mais informações sobre os aviões da FAB, né, que devem trazer algumas dessas pessoas de volta para casa. Eu ouvi falar que amanhã, quarta-feira, o primeiro pousaria em Israel. É isso mesmo, Tralli? Bom dia para você. Oi, Patrícia. Bom dia. 9 horas e 37 minutos aí pelo horário de Brasília. Eu vi o depoimento do Alok, né? Desses parentes de brasileiros desaparecidos, e de fato é comovente aí o sofrimento das pessoas, né, com tudo isso. Para quem sobreviveu é o trauma, né, e para quem perdeu um parente é uma dor que só o tempo, e haja tempo, né, para ajudar a cicatrizar. Bom, Patrícia, você falou dos aviões da FAB, né, é verdade, eu estou em contato direto com a Força Aérea Brasileira. E agora há pouco ainda a FAB me disse que está para pousar em Tel Aviv a qualquer momento o avião que decolou de Roma para buscar brasileiros em Israel. Esse avião saiu de Brasília, fez uma escala na Itália, foi para Roma, ficou esperando a autorização do governo de Israel. Houve essa autorização e esse avião decolou em direção a Tel Aviv. São 3 horas e 15, mais ou menos, de viagem entre Roma e Tel Aviv. Então esse avião está para pousar agora em Tel Aviv. Ele reabastece, faz todo o procedimento burocrático lá, com papéis, com imigração e tudo. E já tem mais de 200 brasileiros no aeroporto de Tel Aviv, aguardando, portanto, o momento para embarcar nesse avião da FAB e retornar para o Brasil. Lá em Israel são 6 horas na frente aqui do nosso horário de Brasília. Então esse avião está previsto para deixar Tel Aviv no fim da tarde, horário local, ou seja, mais ou menos hora do almoço aqui no Brasil. E o pouso está previsto para a madrugada, então, de quarta-feira, ou seja, madrugada de amanhã em Brasília. Então, a gente está mobilizado, estamos acompanhando, e assim que tiver a imagem desse avião, dos brasileiros entrando, ou seja, essa primeira leva de brasileiros que querem deixar Israel. Só, então, para finalizar, em relação a essa questão, a primeira leva de brasileiros que voltam para casa é de turistas. A prioridade é para brasileiros que não têm residência, não têm parente, não têm endereço fixo em Israel. Ou seja, pessoas que foram passear, que estavam lá passeando, fazendo turismo e tal, e que querem voltar com urgência para o Brasil. Esse pessoal é o pessoal que tem prioridade para entrar nesses aviões da FAB, nesses primeiros aviões que estão indo para Israel. Em relação ao conflito, é o seguinte: o exército de Israel afirmou que conseguiu retomar o controle da faixa de Gaza, né, da fronteira ali especialmente, fazendo novos ataques aéreos também na região. Os alvos são esses terroristas do Hamas. O chefe do grupo extremista armado, por sua vez, diz que não vai negociar a liberação de nenhum refém enquanto os ataques não terminarem. Nós não temos ideia exata, a comunidade internacional não tem, de quantas pessoas foram feitas reféns e estão em poder desses terroristas do Hamas, o que de fato gera ainda mais aflição, ainda mais incertezas em relação ao que pode acontecer. Vou chamar aqui a nossa correspondente, a Cecília Malan. A Cecília está na Europa, está em Londres e acompanha toda a situação também, fazendo as atualizações aqui para a gente. Cecília, bem-vinda. Boa tarde para você aí. Bom dia ainda aqui no Brasil. Bom dia, Tralli. Bom dia a todos. Agora de manhã, cidades israelenses ainda estão sob ataque dos mísseis do Hamas e agora há pouco o grupo terrorista fez um alerta bastante preocupante. Mandou os moradores da cidade israelense de Ashkelon deixarem a cidade em menos de 2 horas, sem dar mais detalhes. Segundo um integrante do Hamas, exilado do Líbano, o grupo tem um arsenal de foguetes que vai durar muito tempo e que pode enfrentar vários cenários no campo de batalha. Depois de retomar o controle da fronteira, Israel anunciou que está colocando minas terrestres em parte da cerca destruídas por explosivos do Hamas e que encontrou 1.500 corpos de terroristas em Israel e nos arredores da faixa de Gaza. 35 batalhões estão posicionados na fronteira com mais de 100 mil soldados. Esse número vai aumentar nos próximos dias. Aviões da Força Aérea de Israel saem aqui da Europa
com reservistas convocados que vivem no exterior. Enquanto isso segue, o drama dos sequestrados. O embaixador israelense na ONU disse que até 150 reféns estão na faixa de Gaza depois de terem sido levados pelo Hamas. O grupo terrorista pretende usá-los na troca de prisioneiros palestinos que estão em presídios israelenses, mas ameaça matá-los se os ataques de Israel contra alvos civis persistirem na faixa de Gaza. Várias agências das Nações Unidas chamam a atenção para a situação humanitária no território palestino, que está sob intenso bombardeio e isolado pelo bloqueio israelense, sem comida, água, eletricidade e combustível. O chefe dos direitos humanos da ONU lembrou que qualquer cerco que ponha em perigo a vida de civis é proibido pelas leis internacionais e pode se transformar num castigo coletivo. O Fundo das Nações Unidas para a Infância e Adolescência pediu a criação imediata de um corredor humanitário para a saída de civis de Gaza. A única fronteira que ainda está aberta é a do Egito para a saída de civis. E a Organização Mundial da Saúde alerta que os medicamentos em estoque estão se esgotando e os hospitais em Gaza beiram a capacidade, lotados de feridos. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disse que a reação aos ataques do Hamas, a reação israelense aos ataques do Hamas, está apenas começando. Trali. Obrigado, Cecília, pelas suas informações ao vivo. Lembrando, então, que em relação a Israel, mais de 2.000 brasileiros já manifestaram interesse para as autoridades brasileiras de voltar ao país, de voltar ao Brasil. Então, a lista está sendo fechada, os aviões estão sendo mobilizados e o objetivo é tirar essas pessoas o quanto antes de Israel. Dentro do território palestino, na faixa de Gaza, 25 brasileiros, pelo menos até agora, também já manifestaram o desejo de deixar o local. Tem 6.000 brasileiros, a estimativa é essa, vivendo na faixa de Gaza. E esse pessoal, se conseguir sair, vai sair por essa fronteira com o Egito, que hora está aberta, hora fecha, a situação é bem complicada ali no sul de Israel, norte, portanto, do Egito. E as negociações para a saída desses brasileiros da Palestina, da faixa de Gaza, está sendo feita com extremistas terroristas, portanto, aí do Hamas. É a única maneira de fazer com que eles liberem a saída desses brasileiros. Então, tem autoridades egípcias, autoridades brasileiras em Israel, enfim, em outros países do Oriente Médio, intercedendo para tentar tirar esses brasileiros de lá. A qualquer momento a gente volta com novas informações, cobertura completa também no Jornal Hoje. Patrícia, muito obrigado. Eu que agradeço, Trali. Estava ouvindo você falar, Cecília Malan também, e fico pensando aqui, né, quer dizer, que a equação dessa vez é um tanto diferente, porque a gente pensa nas incursões terrestres por parte do exército israelense, mas, em primeiro lugar, envolve muitas baixas, né, pessoas inocentes, inclusive, e outro que é a quantidade de reféns israelenses que hoje, né, estão sob o poder do grupo Hamas, né, na faixa de Gaza. Então, estamos acompanhando aí o 4º dia de conflito e, pelo que tudo indica, terão muitos dias pela frente, né? Não, sem dúvida. Se você considerar que a faixa de Gaza tem mais de 2.300.000 habitantes e é uma concentração de população enorme num território muito pequeno, qualquer bomba que cai por lá é devastadora para a população civil, né? Para os moradores, para as famílias. Então, é uma população civil já muito sofrida e que agora está, de fato, entrincheirada aí nesse conflito todo, né? Por conta desse grupo terrorista Hamas e por conta aí dessa resposta militar de Israel. E em relação a esses prisioneiros de guerra, que a gente chama isso de prisioneiros de guerra, né? Todos esses reféns, a gente tem que levar em consideração que o Hamas, historicamente, ele não tem pressa nenhuma em liberar esses reféns e prisioneiros de guerra. Então, se tiver que ficar anos com essa gente aprisionada para negociar com Israel, eles vão esperar o tempo que for. Então, para as famílias de pessoas sequestradas e hoje prisioneiras do Hamas, isso é uma tortura sem fim, é um sofrimento que não tem fim. Então, não há uma perspectiva nenhuma a curto prazo de que esses reféns vão ser soltos em breve. As vítimas nesse conflito entre Israel e o grupo terrorista sobem a cada momento. Tem mais de 1.600 mortos já dos dois lados, 900 israelenses, 770 palestinos, né?
desde que começou essa retaliação de Israel em Gaza, isso de acordo com o ministro palestino da Saúde. Então, a gente está falando aí de mais de 1.600 mortos dos dois lados, né? E tem 1.500 integrantes do Hamas, que Israel também diz que encontrou mortos. Então, a situação, infelizmente, está fora do controle, Patrícia, ainda. É, impressionante, Tralha. A gente vai acompanhando cada dia, vai ficando cada vez mais impressionado. Eu vi os jornais israelenses, inclusive, falando, né, de que a gente teve o maior número de mortes de israelenses em um dia, agora, depois do Holocausto. É o maior número de israelenses, né, que morreram num ataque como esse em apenas um dia. Foram 700 num dia, né? Então, realmente, as imagens são impressionantes, os números são impressionantes, a gente segue acompanhando. Obrigada, Tralha. Qualquer coisa, chama a gente, por favor. Obrigado a você. Até já.